Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Vamos dar continuidade ao estudo de convecção de calor. Antes de dar prosseguimento ao curso, vamos só ver rapidamente o que a gente fez nas aulas passadas, né? Então o que a gente fez, né? Então a gente estava estudando escoamento sobre placa plana. Então a gente começou com a solução do problema laminar, que a gente consegue uma solução analítica, né? Então aqui está até esquematizado já, né? Então o que a gente queria, né? A gente queria o coeficiente de transferência de calor, que é esse parâmetro aqui, né? Então, aí como que a gente determina ele? A partir da igualdade entre o fluxo de calor por condução e o fluxo de calor por convecção, colocando aqui em y igual a zero, né? Em contato com a superfície. Por quê, né? Porque em contato com a superfície, o balanço de energia pode ser dado diretamente a partir da lei de Fourier, né? Então, da lei de Fourier, a gente tem esse fluxo de calor aqui. Aí da lei de resfriamento de Newton, a gente tem esse fluxo de calor aqui. Aí igualando os dois, a gente chega aqui numa expressão para determinar o coeficiente de transferência de calor, né? Então, ou a gente precisaria do gradiente de temperatura, ou a gente precisaria da temperatura da superfície, né? Ou dos dois parâmetros. Aí como que a gente determina, então, o perfil de temperatura, né? Então, a gente determina o perfil de temperatura a partir da equação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica. Só que a gente repara aqui que ela depende do perfil de velocidade, né? Então a gente determinou o perfil de velocidade a partir de Navier-Stokes e assumiu que ele não dependia da taxa de transferência de calor, né? Aí isso daí é razoável para escoamento em convecção forçada, né? Então a gente fez essa solução aí. Aí tem outros casos que a gente relativamente simples que a gente consegue fazer a solução analítica também, né? Então um dos casos mais clássicos é o escoamento interno adulto circular, né? Acredito que vocês devem ter visto no curso de mecânica dos fluidos o escoamento que é referido na literatura como sendo de Hagen-Poiseuille. Bom, então começando a seção 7, convecção forçada em outras configurações, né, outras geometrias. Aí a 7.1 vamos focar em escoamento laminar em dutos circulares. Então considerando escoamento completamente desenvolvido, então, tá até o esquema aqui, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um perfil de velocidades. Então, vocês devem lembrar lá que é um perfil parabólico. A gente vai refazer aqui durante a aula. E a gente também vai ter um perfil de temperatura, né? Qual que é o nosso objetivo aqui? Determinar o coeficiente de transferência de calor. Então, a gente gostaria de determinar o H. A gente vai fazer a solução aqui para o caso de fluxo de calor imposto, uniforme, ao longo da superfície, né? Então, se olhar em corte aqui, a gente teria uma seção transversal aqui com o fluxo de calor imposto na superfície. Aí durante a derivação a gente vai ver o porquê que isso daqui facilita a solução, né? Mas de qualquer modo, né? Para fazer a definição do escoamento completamente desenvolvido, no caso hidrodinâmico, vocês devem lembrar lá que a gente considera que não tem variação ao longo da direção axial do escoamento, né? Na direção X aqui. Então o perfil de velocidades não depende de x, conforme está dado aqui. Aí, a partir da equação da continuidade, se isso daqui for igual a zero, o que chega, né? Então, chega aqui dv dy, vamos colocar outro termo aqui, né? Vamos chamar de dvr, que é a velocidade radial, e aqui chamar de r. Então, du dx, x é a direção axial, dvr dr é igual a zero, né? Então, dá continuidade, considerando que a componente azimutal na direção θ, então a θ aqui nessa direção, né, também é zero. Então, a partir disso daqui igual a zero, a gente vê que VR é igual a constante. Aí, se VR é igual a constante, não tem injeção de fluido aqui a partir da superfície, né, então a gente chega na conclusão que VR é igual a zero. Então, isso aqui é uma solução rápida que a gente vai utilizar, que é importante, né? Legal. Então, do problema hidrodinâmico a gente consegue definir o que é escoamento completamente desenvolvido, né? Aí no problema térmico, né? No problema térmico já não é tão trivial assim. Por quê? Porque conforme tem transferência de calor, então vamos pegar um tubo um pouco mais longo aqui. Então no caso do problema térmico, né? Então considerando que a gente tem adição de energia no fluido, então, em um determinado ponto, vamos considerar que ele está completamente desenvolvido, ele vai ter um perfil de temperaturas aqui. Só que conforme ele vai recebendo energia, a temperatura aumenta, né? Então, vamos chamar aqui de
TS no ponto 1. Vou chamar aqui de X1. Aí no ponto X2, devido à adição de energia, a temperatura do fluido aumenta, né? Então ele vai ter uma temperatura um pouco maior. Então aqui chamar de TS2, que é a temperatura da superfície no ponto 2. E assim sucessivamente, né? Então conforme vai tendo o fluido vai escoando ao longo da tubulação, a temperatura média dele vai aumentando, né? Aí a definição do desenvolvimento termodinâmico é um pouco diferente. Então, só limpar aqui. Então, para fazer a definição da condição para caracterizar escoamento como sendo completamente desenvolvido no aspecto térmico, né, a gente vai precisar de uma temperatura de referência do fluido. Assim como a gente vai precisar dessa temperatura de referência também para calcular o coeficiente de transferência de calor. Então, antes de iniciar a derivação, vamos fazer essa definição, né? Na literatura em inglês, é chamado como temperatura bulk. Então, tradução em português seria como se fosse uma temperatura média, né? Mas acaba sendo uma temperatura média ponderada pela entalpia do fluido. Então, passando para a definição. Então, a temperatura de referência do fluido, no caso do escoamento interno, é a temperatura bulk, que ela é uma ponderada pelo fluxo de energia térmica, né? No caso do escoamento sobre placa plana, a gente tomou a temperatura de referência como sendo infinito, né? Porque a gente a gente assumia que a gente conhecia a temperatura longe da placa, né? Aqui no caso do escoamento interno, conforme comentado, a temperatura varia ao longo de todo o domínio de interesse, né? Então R variando de 0 até diâmetro sobre 2, né? Então, vou chamar aqui de D por 2. E ele também varia em X, né? Então, aqui a gente não tem uma temperatura de referência longe da parede, né? Então aqui a gente precisa de uma outra referência, né? Aí mesmo que a gente pegasse a temperatura nesse ponto aqui, a temperatura variaria ao longo da coordenada x, né? Então, como a gente comentou aqui, né? Então, ela é ponderada pelo fluxo de energia térmica. Então, o fluxo de energia térmica, conforme vocês viram lá no curso de termodinâmica, né? É relacionado com o fluxo de entalpia, né? Então, o que a gente vai considerar? Então, a gente vai considerar que em uma dada seção transversal, a gente vai ter um m ponto vezes uma entalpia média. Como que a gente determina, né? Então a gente determina a partir da integral ao longo da área de seção transversal, de ρ, velocidade de escoamento, energia, entalpia específica em cada ponto, vezes o elemento infinitesimal de área, né? Aí vocês devem lembrar lá do curso de termodinâmica, né? Que o dH pode ser aproximado como sendo Cp dt, né? Então, o H pode ser estimado como sendo Cp, temperatura, menos temperatura de referência. Onde uma temperatura de referência é o que dá a entalpia zero, né? Lembrando que a entalpia, no geral, não é uma escala absoluta, né? Diferente da temperatura. Então, substituindo essas definições aqui nessa expressão, desse lado aqui a gente vai ter uma temperatura bulk, temperatura média, e desse lado aqui a gente vai ter uma temperatura pontual do fluido, né? A gente pode até reescrever o m ponto aqui como sendo ρ, velocidade média, vezes a área de seção transversal, né? Então, fazendo isso, então, a gente vai ficar com ρ, velocidade média, área de seção transversal, vezes Cp, temperatura bulk, menos temperatura de referência, né? Aí do lado esquerdo aqui, a gente substitui também a definição. Aí do lado esquerdo aqui a gente tem a integral de uma diferença, né? Então, integral de uma diferença, integral da soma é igual à soma das integrais. Esse cara aqui é constante, então a gente pode tirar para fora da integral. Então a gente chega nessa expressão. Aí aqui, essa integral aqui é igual a ρ, velocidade média, Cp, área de seção transversal, considerando que o ρ Cp é constante, né? A gente pode tirar para fora, então fica a integral de UdA, então vai ser U barra vezes a área de seção transversal. Aí a gente reconhece que tem esse termo desse lado aqui e esse termo desse lado aqui, né? Os dois negativos, os dois multiplicando por ρ, U barra ACCP. Então a gente pode simplificar eles, né? Então a gente simplifica esse com esse. O que a gente está interessado? No TB, né? Então só isolando o TB aí a gente chega numa expressão para temperatura média de referência, né? O TB definido como sendo, só simplificando, então essa é a expressão do temperatura média. Então a partir da definição da temperatura média,
a gente pode fazer a definição da condição de que escoamento termicamente desenvolvido, né? Então a gente vai ter que a condição para caracterizar o escoamento como sendo termicamente desenvolvido é que a variação em X da diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido ao longo de R, né? Dividido por temperatura da superfície menos temperatura bulk é igual a zero. Então é aquele aspecto que a gente tinha comentado, né? Então se a gente tiver um perfil de temperatura em determinado ponto aqui, aí conforme ele recebe energia, ele somente aumenta essa distância aqui, né? Se for o fluxo de calor uniforme, né? Então o formato aqui do perfil de temperatura se mantém. Então é mais ou menos isso que a expressão aqui está falando, né? No caso de temperatura uniforme, o perfil de temperatura também se mantém. Então considerar aqui constante e chamar aqui de temperatura de superfície constante. No caso de temperatura de superfície constante, quer dizer, no caso aqui de fluxo de calor uniforme, então a gente aqui vai ter uma temperatura de superfície 1, aí devido ao aquecimento do fluido aqui vai ter uma temperatura de superfície 2, né? No caso de temperatura uniforme, o que a gente teria, né? Então aqui a gente teria uma temperatura de superfície e no outro ponto aqui a gente teria a mesma temperatura de superfície, né? Só que, então, travar aqui, temperatura de superfície também, então vai ser a mesma. Só que devido ao aquecimento do fluido, a temperatura média dele aumenta, né? Então isso daqui vai ficando um pouco mais achatado, então ele vai reduzindo aqui, né? Então ao invés de ficar um perfil parabólico desse modo aqui, fica um perfil parabólico também, só que com uma amplitude um pouco menor. Só que proporcionalmente, como a gente está pegando aqui proporcionalmente, né? O perfil de temperatura se mantém, ele só vai ficando mais achatado. Então esse aqui é o critério para estabelecer que o escoamento está termicamente desenvolvido. Beleza. Então o que a gente está interessado, né? A gente está interessado no coeficiente de transferência de calor. Conforme a gente viu nas aulas passadas, para determinar o coeficiente de transferência de calor, a gente precisa do perfil de temperatura. E para determinar o perfil de temperatura, precisamos do perfil de velocidades. Então, vamos fazer a solução do problema hidrodinâmico aqui. Aí, de maneira similar ao que a gente fez no escoamento sobre placa plana, então a gente vai partir da equação de Navier-Stokes, que na forma vetorial é dada por essa expressão aqui. Do lado esquerdo a gente tem a derivada material, né? Aí colocando em coordenadas cilíndricas e tomando a componente x, né, da velocidade, que é a componente axial aqui do escoamento, então a gente vai chegar na seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão, né, componente x, dado por isso daqui. Aí, antes de fazer as simplificações, vamos listar as nossas hipóteses simplificadoras, né? Então vamos considerar regime permanente, completamente desenvolvido, conforme a gente já discutiu, né? Então a gente tem que del x igual a zero. Considerar ele sendo unidimensional com variação somente em R, né, da velocidade. Então se ele não varia em X, conforme está dado aqui, então ele varia só em R, né? Aí vamos considerar que a variação em θ também é desprezível, né? Não faz sentido, né? Então considerando θ nessa direção aqui, olhando em corte, né? Aí conforme a gente já até discutiu, né? A partir da continuidade a gente chega, e dessa expressão aqui, a gente chega que a componente radial da velocidade é igual a zero, e também não tem motivo para a gente considerar a componente azimutal, né? Então Vθ também igual a zero. Aí vamos considerar a pressão uniforme na seção transversal, e 5, escoamento incompressível. Vou colocar uma cesta aqui de propriedades aproximadamente constantes, né? Isso aqui foi até assumido para tirar o μ aqui, né? Então se vocês lembram lá do curso de mecânica dos fluidos, precisa dessa hipótese aqui do μ aproximadamente constante para chegar nesse formato aqui, né? Então legal, então a gente listou as hipóteses. A partir da hipótese de regime permanente, então a gente simplifica isso aqui. Hipótese 1, VR igual a zero, então isso aqui vem lá da condição 2, Vθ igual a zero, condição 3. Isso aqui igual a zero a partir da condição de escoamento completamente desenvolvido. Aí também não tem variação em θ, então isso aqui é zero pela hipótese 3. E pela hipótese 2, isso aqui é zero também, né? Aí só copiando o que sobrou, a gente chegou nessa expressão. Aí como o U depende só de R, a gente pode escrever essa derivada aqui como sendo uma derivada exata, né? Não precisa ser uma derivada parcial. E também como a pressão é uniforme na seção transversal, a gente pode escrever o
o derivada parcial de P em x como sendo dp dx, né? Isso aqui não faz muita diferença na solução, mas a gente pode fazer isso daí. Então, só reescrevendo. Aí, o que a gente chegou, né? Então, o que a gente está interessado, né? Então, a gente está interessado no perfil de velocidades ao longo da seção transversal. Então, aqui a gente vai ficar com dp dx. Então, o dp dx é independente de r, né? Então, a gente chega numa equação diferencial ordinária de u em r. E aqui desse lado a gente vai ter uma constante, né? Juntando com essa hipótese aqui. Aqui a gente vai ter o mi constante, né? Então, só reescrevendo aí, então a gente fica com 1 por r. Então, essa aqui é uma equação diferencial ordinária de segunda ordem de u em r, né? A gente consegue fazer por separação de variáveis aí, de maneira relativamente simples, né? Então, só passando o r multiplicando, considerando isso aqui como sendo constante, e fazendo a integração. Então, a gente vai ficar com, integrando novamente, a gente fica com essa expressão aqui, né? Aí precisamos de duas condições de contorno. Aí, voltando aqui para o nosso esquema, quais condições de contorno a gente tem, né? Então, pegando aqui o nosso esquema, a gente vai ter que o escoamento, podemos assumir tanto que o escoamento é simétrico, então a derivada de u em r igual a zero tem que ser igual a zero, ou a gente pode considerar que a velocidade tem que ser finita, né? Não pode ser infinito, porque não faz sentido, né? E a velocidade aqui em rzinho igual a d por 2 tem que ser igual a zero, né? Pela condição de não deslizamento. Então vamos considerar que o escoamento, a velocidade tem que ser finita. Para a velocidade ser finita, para r tendendo a zero, isso aqui daria infinito, né? Então a gente precisa que C1 seja igual a zero. Então, seja igual a zero. Vamos colocar aqui condições de contorno. Então, u diferente de mais ou menos infinito no domínio, né? Então daqui a gente tira aqui C1 igual a zero. Ou a gente pode falar de simetria, né? Então, isso aqui é equivalente a falar que du dr para r igual a zero tem que ser igual a zero. Aí dessa expressão aqui, se a gente multiplicar tudo por r, então vai ficar 0 vezes 0 desse lado aqui, e aqui vai dar 0 também, né? Então a gente chega aqui a ser 1 igual a 0. Então as duas são equivalentes. Aí da segunda condição de contorno, né? Então a segunda condição de contorno que u de r igual a rzão, ou d por 2, tem que ser igual a 0, né? Pela condição de não deslizamento. Aí a gente substitui aqui nessa expressão. Então chegamos nisso daqui, aí é só isolar para C2 e substituir ali no perfil de velocidade que a gente obteve, né? Aqui. Então é só passar esse membro aqui para o outro lado e já substituindo lá na expressão, então a gente vai chegar no perfil de velocidade. Então, o perfil de velocidades parabólico, né? Conforme vocês viram lá no curso de mecânica dos fluidos. Aqui só combinei alguns termos, né? Aí, para os passos seguintes, é interessante escrever essa constante aqui como função da velocidade média. Então vamos fazer isso, né? Então vamos calcular a velocidade média. A velocidade média é a definição clássica, né? Então vai ser integral de UdA dividido pela área. Aí o U é essa expressão aqui que a gente obteve, conforme comentado, né? Então isso aqui é a constante, a gente pode tirar para fora da integral. O que é o dA, né? Então a gente pode escrever como sendo 2πr dr. Então olhando a seção transversal, aí então a gente vai ter um elementozinho aqui de área de espessura dr. O comprimento dele é 2πr, né? Então isso aqui é o dA. Aí dividido pela área de seção transversal, né? Que é a área de seção transversal, πr2. Então, só fazendo essa integração aí, né? Um polinômio tranquilo, a gente pode tirar isso aqui para fora da integral. Então, só fazendo isso daí. Então, a gente chega nessa expressão, aqui a gente simplifica esse. Aqui, lembrando que aqui tem esse rzinho, né? Então, ele passa multiplicando. Então, só colocando os limites de integração, né? De 0 a r. Isso daqui vai chegar a r quarto por 4. Então a gente chegou numa expressão que a gente gostaria, né? Da constante aqui. Então a gente chegou nessa expressão. Aí a gente substitui isso daqui aqui no perfil de velocidades, né? Para escrever a função como sendo dependente da velocidade média. A gente vai ver que é interessante porque ela vai, quando a gente colocar lá no balanço de energia, vai aparecer um termo de velocidade média e a gente simplifica. Então chegamos aqui no perfil de velocidade, né? Isso aqui é referido na literatura como sendo perfil de Hagen Poiseuille. Aí qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente tentar determinar o perfil de temperatura, né? Então, o perfil de temperatura a gente faz na próxima aula. A gente vai partir da equação de energia e vamos utilizar
esse perfil de velocidade aqui para chegar no perfil de temperatura e com isso coeficiente transferente de calor.